Fala, turma, falar do RZTR11, fundo segmento de agro, um fundo que desde que surgiu vem tocando bem, até pela forma como eles possuem os contratos de longo prazo, os que estão para vencer mais próximos são aí de 2029, então o fundo ele tem aqui um longo caminho ainda, né? Início das atividades aqui em outubro de 2020, só que é um fundo que possui um certo risco, apesar de ter esses contratos. Tem que lembrar como é que é a estratégia de funcionamento do fundo. A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Também vai falar desse fato relevante de uma venda que também tem uma observação para se fazer, tá? Patrimônio líquido aqui de 1,8 bi. Total de ativos, né? 22. Total de fazendas aí. Não muda muito, a partir daqui para baixo, não muda muito no fundo. Para quem é cotista do fundo, ele precisa ler isso aqui, né? As informações que estão aqui para ver como é que está o segmento, né? A plantação de soja, algodão, enfim, o que está dentro das fazendas aqui que o fundo tem, sacas de milho, etc., para ver como é que está a situação ou não, né? O fundo ele tem aqui uma perspectiva de mudar conforme ele cresce. Então hoje os contratos majoritários aqui é no Buy to Lease and Sale and Leaseback, 47 com 44, certo? Em julho de 2025, que é o último relatório agora. E esse outro formato de compra aqui, que é um Land Equity, o fundo ele tem aqui uma porcentagem muito pequena, ele até fez uma venda agora, mas a gestão informa aqui que eles pretendem adquirir mais fazendas nesse estilo aqui, né? Land Equity, para ter um retorno maior, né? No curto e médio prazo. A gestão fala aqui de curto prazo, só que tem que entender que não se vende tão rápido assim uma fazenda. Tanto é que essa fazenda Clarão da Lua aqui que eles venderam, uma boa parte dela aqui, eles compraram em 24, venderam agora em 25. Se analisar, é um período bem curto, né, para a quantidade de terras que foram vendidas. A gestão ela trabalhou nessa fazenda também. Né? Na estratégia de Land Equity, o fundo ele detém ainda a fazenda Clarão da Lua, com 5 mil hectares úteis, e a São Francisco com 4 mil. Né? Apesar das recentes altas na Selic, atualmente a 14,90 é 15, né? As operações Sale and Leaseback by to Lease continuam atrativas com taxas médias já alocadas a 15,26. A gestão traz isso porque as taxas aqui, na hora de fazer os empréstimos ali, elas são pré-fixadas. Então, se o juro subir demais, fica ruim aqui para o fundo, né? E se eles caem mais, é benéfico para o fundo. Então, os principais riscos envolvidos na Sale and Leaseback by to Lease. O principal risco envolvido nessa operação está relacionado à taxa de juros, como eu disse. E a mitigação de risco aqui. Nessa estratégia, a aquisição dos ativos são realizadas com deságios relevantes de 30% a 50%. Aqui fala, né, a aquisição. De fato, o fundo ele tem essa aquisição, mas ele tem o compromisso de aceitar a venda, caso tudo seja pago direitinho, do fazendeiro pelo valor que ele adquiriu há 10 anos atrás. Então ele fez a aquisição aqui de uma fazenda por 120 milhões, 122 milhões, 50. Quando esse contrato aqui vence em 2034, por exemplo, o fundo ele recebe aqui 122 milhões de volta, né? Que foi o valor que o fundo ele acordou. Então daqui a 9 anos, né, 2025, 2034, daqui a 9 anos, esse é o montante que o fundo vai receber. E aí, o fundo está protegido? Pô, daqui a 10 anos, 9 anos, esse 122 tem um poder de compra menor. Aqui a gestão informa, né, que os recebimentos dos recursos relativos aos arrendamentos são feitos de forma antecipada e são aplicados em títulos indexados ao CDI, garantindo a sua correção. Mais ou menos, né? Porque, se vamos dizer de novo, se a Selic cai, ok, a taxa prefixada ajuda bastante o fundo, favorece ao fundo, porém, esse caixa aqui onde ele vai ser aplicado, que precisa aí ter uma liquidez, para até é possível adquirir nesse processo outras fazendas, a depender do quanto já tem em caixa, esse caixa aqui vai ter uma valorização menor, né? E os terrenos, eles não variam conforme o CDI, né? Os terrenos, a depender, eles podem encarecer muito mais rápido do que o dinheiro que o fundo vai colocando aqui para proteção, tem potencial de crescer no CDI, né? De valorizar. Então, diminui aqui a perda, mas também não é tanto assim, tá? Potencial de retorno. O retorno dessa estratégia advém dos contratos de arrendamento com opção de recompra. Caso aconteça o não pagamento da operação, o fundo tem o potencial de retorno da venda do ativo ao valor de mercado, que hoje o fundo não tem, né? E o gestor informou aqui que eles pretendem aumentar mais a estratégia no Land Equity, né?
E qual que é o perigo aqui da Land Equity? Né? O preço das commodities. Né? Na estratégia de Land Equity, a gestão opta por adquirir um ativo por entender que o potencial de valorização é alto, ao que o preço da aquisição está abaixo do valor do mercado. Nessa estratégia existe o retorno através do contrato de arrendamento ou da valorização imobiliária obtida na venda do ativo. É sobre isso que a gente vai falar do fato relevante. Né? Aqui eles falam, né, conclusão, né, que o fundo, ele, com os retornos de arrendamento tradicional das terras já consolidados no Brasil, gira em torno de 3% ao ano, inicialmente a gestão optou por alocar a maioria dos recursos em operações de sale and leaseback e buy to lease, gerando rendimentos recorrentes em níveis adequados ao risco, rendimento mais alto. Ao longo do tempo, conforme o fundo cresce e o capital advindo das recompras retorna ao fundo, a tendência é que o fundo ele aloque em estratégias de land equity, que visa um ganho de capital com potencial também de retornos maiores do que esses aqui, porque aqui já está pré-fixado. Né? Assim, tem o risco, né? Terra, o giro, conseguir vender, então sempre tem o risco. Ah, mas o agro no Brasil representa tanto aí do PIB, tudo bem, mas sempre tem um risco, a gente sabe disso. Né? E aí a gente vem para o fato relevante aqui, do fundo, que ele soltou em 28 de agosto, né? Em 26 de janeiro, o fundo adquiriu aqui o Clarão da Lua, etc, composto pelas matrículas, 5 matrículas aqui, com um total de 14.439 hectares. O fundo, ele vendeu aqui, ele dividiu em 4 grupos, e ele vendeu esse grupo aqui, né, essas matrículas aqui, 531, 496, 521, com 3.000 hectares. O valor da venda, e aí que vem a atenção, né? O valor da venda aqui, os 3 imóveis envolvidos na transação, originalmente destinados ao cultivo de eucalipto, passaram por um processo de transformação ao longo de 2024, 2025, buscando a valorização imobiliária e o aumento da liquidez dos ativos no mercado, o que inclui o corte e a comercialização de madeira, retirada dos tocos e etc., deixando o terreno limpo para a implementação aqui de pastagem. O referido contrato de compromisso de venda foi firmado em 108 milhões, sendo 21 milhões no ato, mais 21 milhões e 600 depois. E aí vem o saldo remanescente, que será pago aqui em 4 sacas de soja, em 4 parcelas anuais. Né? Será pagos em sacas de soja em 4 parcelas anuais entre os anos 26 e 29. E essa é a questão aqui do risco, das commodities, né? Preço das commodities. Os ativos imobiliários rurais geralmente são indexados às commodities produzidos naquele ativo ou região, enfim. Aí ele fala aqui da liquidez, etc. Entre 26 e 29, os anos, muita coisa pode acontecer. A soja pode cair bastante o preço, não se sabe, certo? Como pode subir bastante. Então esses 108 milhões é uma projeção, não é uma garantia, já que o fundo ele não está recebendo isso em cash, né? E aí vai ser corrigido aí pelo CDI, está recebendo em commodities, né? A TIR aqui programada, a TIR estimada aqui é de 20%, uma boa TIR, se de fato até 2029 concretizar, né, tudo isso que tem para receber, com lucro, de novo, até 2029, que pode chegar a 40 milhões 988 mil, que representa aqui 2,17 por cota. E aí tem que lembrar o seguinte, isso aqui, como o fundo ele vai recebendo essas parcelas anuais entre 26 e 29, se o fundo fizer emissões lá na frente, conforme ele vai se desfazendo das sacas que ele recebe e esse dinheiro entra, há mais cotas. Aí tem que ver se o fundo vai dividir isso com apenas os cotistas atuais ou com os novos integrantes aqui. Então, de repente, esse lucro pode ser diluído com mais investidores, imagino eu, né? Enfim, esse é o resumo aqui que nós temos no momento do RZTR11. Não adianta nem ficar todo mês falando, né? Para quem é cotista do fundo, a minha sugestão é o quê? Que acompanhe. Acompanhe no ano que vem, quando começar a entrar os primeiros pagamentos, numa das 4 parcelas que ele tem a receber. Verifica quanto a venda dessa soja vai gerar em grana para o fundo, e aí se vai sendo distribuído logo para o cotista ou não. Né? Mas assim, para quem quer exposição ao agro, eu vejo aqui como um fundo, não vou chamar de interessante, né? Mas que traz uma exposição diferente dos fiagros. E tem ali essa questão de dívida, apesar de que aqui também ser crédito, mas tem um crédito com a terra já ali no nome do fundo, né? E nos fiagros não é bem assim, né? Tem que executar e etc, é um pouquinho diferente, tá? E para fechar aqui, para quem ainda não sabe, eu tenho esse relatório com os 25 fundos para citar em carteira, um relatório que eu criei
Eu separei aqui esses fundos imobiliários por mais conservador, seja tijolo, papel, fiagro e agro. Então, o que eu entendo aqui que está bacana para se ter? Acredito bastante que o investidor que lê esse relatório aqui, ele não precisa passar por consultoria, ele não precisa ficar assinando muitas vezes casos de análise, até pode assinar se quiser para acompanhar, mas você vai ter 25 fundos aqui para escolher, não é para ter os 25 em carteira, mas para escolher, né? Aquilo que se adequa ao teu perfil de investidor. De repente, você tem 3, 4, 5, quer ter 12, 15, é uma lista que eu entendo serem bons fundos imobiliários. Peguei o histórico deles, resumi bastante aqui, né? O histórico, até inclusive, tive um seguidor aqui do YouTube, né? Que ele compartilhou aqui um comentário que eu gostei bastante, fiquei bastante feliz aqui, que essa é a minha ideia, na verdade. Gostei do relatório, valeu a pena ter comprado. A sua explicação sobre cada fundo ela é clara e objetiva. Faltou incluir aqui um fundo que está ali na tabela final. Lá na tabela final, eu coloco o retorno de todos os 25 fundos. E esse fundo eu acabei esquecendo, ele já está lá, tá? Já está atualizado. Então quem compra o relatório agora, ou quem já comprou, quer voltar lá e baixar, já está atualizado, esse fundo está lá dentro também. E aí o comentário que ele fez aqui no final, né? E percebi que, passei a acompanhar os seus vídeos recentemente, percebi que são todos muito coerentes as opiniões e as correspondentes fundamentações. Essa é a minha ideia aqui, tá? Não é ficar criando vídeos chamativos para ganhar likes, etc. Aliás, dê o seu like aqui, que é importante para o meu canal crescer, mas eu não vou ficar fazendo chamativos aqui, como alguns influenciadores ou até analistas fazem muitas vezes, para tu vir assistir o vídeo e passa uns meses, tu vê que nada daquilo que foi falado aconteceu e tudo mais. Só pezinho no chão, sempre analisando com frieza, com números, com lógica e não com emoção, tá? Então, se tiver interesse em adquirir o relatório, ele se encontra, o link para aquisição está aqui na descrição do meu canal e também na descrição aqui desse vídeo, tá bom?